Olá, boa noite aí para você que está nos assistindo. Desde já eu agradeço não só a quem está conosco agora, mas a quem chegar nesse vídeo em algum momento. Meu nome é Elaine Menes, esse canal de astrologia e também de outras ciências ocultas. Hoje, 20 de setembro de 2022, eu vou ter o prazer de receber a Márcia Ferreira. Depois eu vou falar um pouquinho dela. Agora, eu só quero pedir para que quem estiver aí, né, segue o canal, curta o vídeo depois, se vocês gostarem, tá bom? E a Márcia também tem o canal dela, que é Márcia Ferreira, Astrologia Psicológica. Então, aproveita e dá um pulinho lá depois também e curta. Agora eu vou chamar a Márcia. Oi, Márcia. Boa Oi, tudo noite. bem? Boa noite, tudo bem? Eu vou te apresentar. Né? A Márcia é psicóloga, com pós-graduação em psicanálise e especializações em psicologia junguiana também. Astróloga desde a década de 90 e fundadora do CEAP, Centro de Estudos de Astrologia Psicológica. E acabou de traduzir um livro da Liz Green, cujo título provisório em português é Os Estudos de Jung em Astrologia. Não esquece de seguir o canal, tá, gente? Por favor. E agora, Márcia, faltou alguma coisa aí na sua apresentação? Não, tá ótimo. Esse é o principal mesmo. Então, Márcia, como a gente estava falando aí antes de começar, né? Eu gostei muito da sua página lá do Instagram, da forma como você aborda, que é uma linha que eu gosto muito também, né, de astrologia psicológica. E eu tenho um carinho assim pela Liz Green muito grande. Mas antes da gente entrar no livro, eu queria saber como é que a astrologia entrou na tua vida. Foi assim, você sempre quis ser astróloga ou aconteceu alguma coisa que ela surgiu? Então, Elaine, por incrível que pareça, na faculdade de psicologia que começou, dentro lá da universidade, você acredita? Na PUC de São Paulo, E hoje em lá nos dia a anos. psicologia nem aceita, né? Não, mas também não aceitava. Mas teve uma brecha, assim, naquela época, porque tinha um grupo junguiano muito forte na minha faculdade, sabe? Entendi. Então, aí o pessoal gostava de todas essas coisas ligadas a simbolismo, né? E aí entrou a astrologia também. Tinha tido um curso de astrologia lá uns anos antes de eu entrar na faculdade. Então, como é um recurso, é uma ferramenta Sim. simbólica, e quando a gente vai, né, estudar psicologia, quem está estudando psicologia é porque tem esse interesse, né, de entender a personalidade, de entender como é o ser humano, né, como é que se dão as relações e tudo isso. E daí cai na tua mão uma ferramenta dessas, né? E Sim. quando fizeram o meu mapa, foi incrível, assim, eu fui, pá, né? Aquele negócio de antes e depois, e não é qualquer coisinha de autoconhecimento, né? Que às vezes também aparece umas coisas de autoconhecimento, mas assim que não é tão. Mas eu achei o alcance assim do mapa, como é que podia estar falando tudo aquilo da minha personalidade, assim, eu achei uma coisa Sim. incrível, incrível mesmo, Que é sabe? isso, né? O mapa vê, às vezes, até o que a gente quer esconder, né? Pois é, exatamente. Acho que principalmente, né? Principalmente, né? O que a É, gente quer esconder, o que a gente quer esconder da gente mesmo, né? Nem do outro. oh, com certeza, com certeza. E daí eu fiquei assim, nossa, super impactada e comecei a já me interessar ali, né? E naquela época tinha, sabe, o Olavo de Carvalho, tinha Sim. palestras com ele, teve uma modinha assim de astrologia, sabe, naquela época. Uhum. E a gente ia nas palestras dele e era uma coisa assim, parecia totalmente revolucionária. Aí mudou, né? Tudo mudou. É. Eu cheguei a ler um livro dele, que eu achei na internet, um livro dele de astrologia, e eu tenho um outro livro que tem um capítulo que ele escreveu. É um livro que vários astrólogos que hoje já estão na casa dos 70, 80, né, que eles escreveram lá na década de 80, Ah, de sei. 90 no máximo.
É um livro bem interessante. Olha só. E em relação ao livro, Márcia, que eu fiquei muito curiosa, né? Porque assim, como eu te falei, me interessei pela tua página, me chamou a atenção, comecei a te seguir, porque é bom, né? A gente ver também o que os outros colegas estão fazendo, estão falando, estão pensando. E daí eu vi o livro, né? A tradução que você fez do livro, que está para ser lançado. E aí eu fiquei curiosa de saber como é que você chegou nessa tradução, né? Como você foi Sim, convidada, como sim. fez. Porque assim, sou apaixonada, até está aqui comigo. O livro da Liz Greene, Os Astros e o Amor, foi Sei. o segundo livro de astrologia que eu li. Ah, sei. E ela tem, logo no início do livro, ela fala uma coisa que para mim foi muito interessante, porque ela fala do amor e do amar ao próximo. E aí ela termina esse primeiro capítulo, eu acho, o segundo, assim, mas quem é que ama a si mesmo? E essa é uma pergunta que eu sempre faço, né? Porque a gente fala tanto do amor ao próximo e tal, a gente amar ao próximo como a ti mesmo, e a gente acaba amando. Mas o quanto a gente se ama? Então, ela, para mim, assim, a partir desse livro, eu fiquei encantada com ela. Li outros já, e aí, quando eu soube que você tinha traduzido um livro, eu fiquei maravilhada, porque eu já estou na fila para comprar, na fila para o lançamento. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre ele. Claro, claro. Então, e tem a ver com o meu histórico, com todo esse caminho aí, né, de muitos anos e tal. E eu tive também tenho um caminho sempre muito ligado aí com organizações internacionais, né? Não sei se você sabe, eu fui do ISAR, né, que chamava, na minha época, chamava Vice President, né? Então, eu ia muito nas conferências do ISAR, conheci muito pessoal lá, inclusive algumas pessoas que trabalharam com a Liz Greene, né? Trabalharam assim na equipe, muito proximamente. E vira e mexe eu troco mensagem, ou pelo Facebook, ou por e-mail, tal. E eu estava lendo esse livro, né? Junto com o Jorge Lancinha, com um amigo meu de Portugal, a gente estava lendo um capítulo por mês, né? Porque ele é grande, é bastante coisa. E daí um psicólogo junguiano de Campinas chegou a comentar, a gente chegou a falar, ele é meu amigo, assim, né? Ele foi presidente aqui do IPAC muitos anos. A gente chegou a pensar em fazer um grupo de estudo sobre esse livro, né? Eu, com o lado da astrologia, mais ele da psicologia, mas eu também sou psicóloga, então, quer dizer, seria bem legal. E daí, o problema é que estava em inglês o livro, né? Então, a gente leu, né, durante o ano passado todo, ele em inglês e tudo. E daí, numa das conversas com uma dessas pessoas que foi da equipe da Liz Greene, eu comentei, falei, olha, acabei de ler o livro e tal, não sei o quê, não tem em português, a gente pensou de fazer um grupo de estudo, mas não tinha, né? Justamente alguns junguianos que se interessavam para fazer esse grupo de estudo. Daí ela falou, ué, mas por que você não traduz e tal? Eu falei, não sei, será? Daí chegou um e-mail acho que uma falou com outro. Aí chegou o e-mail da Routledge, né, com o convite se eu não queria traduzir. Eu quis, eu falei, eu não sei, eu acho uma tarefa assim, porque traduzir livro de virginiana, né, não é fácil, que ela é virginiana. E assim, tem uma bibliografia extensíssima, né, no livro, tudo ela referencia, tudo tem referências, tudo tem notas bibliográficas, ela embasa tudo que ela fala. Então, assim, é um compêndio, assim, uma obra que eu acho que estava faltando, né? Há muito tempo. Né? Como que a astrologia se situa
dentro da obra do Jung, né? Sim. E também como que ele também se situa dentro do histórico da astrologia, porque a presença dele, as explorações dele na astrologia mudaram para sempre a sim. astrologia, né? Mudou para mim, Verdade. muda para muita gente, né? Então, e isso, ao longo dos livros dele, isso está solto, né? Porque tem uma coisa em cada livro, então esse trabalho de juntar tudo mesmo. Exatamente, até o Sonu Chandasani, que escreveu o prefácio, ele fala isso, parece um enigma, enigma hermético, a colocação da astrologia dentro da obra do Jung, uma coisa que às vezes se mostra muito e às vezes se esconde, né? Sim. Então, fica essa questão, porque, por exemplo, nos meios da astrologia, isso é muito falado, né? Sim. Que o Jung gostava de astrologia, que ele fazia um mapa dos seus pacientes, né? Que ele utilizou a astrologia nos trabalhos alquímicos dele. Sim. Tudo isso está sempre muito referenciado. Já no meio da psicologia analítica, que eu também frequento, isso nem sempre é tão claro. Às vezes é, né? Mas nem sempre. Quer dizer, precisava chegar alguém com a bagagem da Liz Greene, que não é fácil, né? A gente sabe, ela tem 2 doutorados, um em psicologia, outro em história, né? Ela escreveu inúmeros livros, né? Deu aula naquela Universidade de Wales, né? De Gales, lá, muitos anos, enfim. Ela também é formada, né? Ela tem a formação da psicologia analítica, isso lá nos anos 80. Então, quer dizer, é a pessoa dos 2 campos, é a pessoa mais indicada, né? Claro. Sim. E aí ela fez todo esse levantamento histórico da obra do Jung, muita coisa que nunca tinha vindo à luz até então, até a publicação. Interessante. E você pode dar uma palhinha aí do que tem lá, assim, que a gente vai encontrar? Sim, claro. Por exemplo, muita coisa que ela foi encontrar nos arquivos pessoais do Jung que os filhos liberaram para ela pesquisar. Então, por exemplo, todo o percurso dele com astrologia, né? Toda a troca de cartas com o Freud, em que ele mencionava a astrologia, aliás, foi a gota d'água ali para o rompimento entre eles, quando ele, inclusive, numa das cartas, ele falou: eu passo minhas noites me debruçando sobre esse estudo da astrologia, né? Então, quer dizer, é uma coisa assim incrível, todas as referências, mas ela não deixa escapar nada. E também isso é importante para tirar também tanto mito, lenda, né? Sobre se o Jung gosta de astrologia, se ele era esotérico, é ocultista, não é. Né? Eu acho que é muito justo o trabalho, muito uma análise assim crítica no que ele fez, o que ele não fez, né? Então, por exemplo, falando do livro, né? Ela relata as correspondências dele com Freud, que ele falava da astrologia, os trabalhos alquímicos dele, que ele falava, que ele também fez muitas interfaces, né, com a astrologia, nas obras completas, no livro vermelho, que ele parece que começa a introduzir o assunto, né? Quando ele fala da nova era, ele começou a se debruçar sobre todas essas questões da era de Aquário, da nova era, quando que começa, quando que não começa. Quando ninguém chega a conclusão nenhuma, né? Pois é, até hoje, exatamente. Quando ele começa a fazer todos aqueles estudos do Aion, né, das eras, no livro dele, Aion mesmo, né?
Então, ele estuda todo esse significado psicológico da precessão dos equinócios, né? Uhum. E principalmente, eu acho que o que veio à luz com esse livro são as indagações que ele teve com o próprio mapa dele. Então, tem as imagens do mapa dele, que o Thornburn fez, que outra pessoa ali também, que era meio próxima dele, fez. Ele, mapa da filha dele, Helene, quer dizer, que é a prova mais inconteste do interesse dele. O mapa dele progredido para anos futuros, né? Depois, todo o estudo que ele teve, junto com aquele Thornburn, em relação aos mapas de época, que o mapa de época é um mapa que é traçado para o momento da concepção. E é um mapa que já vem lá desde a época dos árabes, da astrologia árabe, depois ele foi chamado da Trutina de Hermes, sabe? Ele ficou muito conhecido assim. E esse John Thorburn, que se aproximou do Jung, fez o mapa de época do Jung. O Jung se interessou demais por esse mapa de época. Então, tem as anotações dele. Ele fazia estudos por correspondência, uma coisa que hoje em dia a gente faz tudo online, né? Sim, ele já tinha essa modernidade de pedir cursos por correspondência na Rosa Cruz, na Ordem Rosa Cruz, né? Naquela ordem da Aurora, ordem hermética da Aurora Dourada, tudo ele já circundava, sabe? Daí ele foi estudar com Max Rendel, foi estudar com Alan Liu, todos esses astrólogos aí, que nem é a linha que ele segue. Né, que ele acabou seguindo, essas mais esotéricas. Ele foi estudar Helena Blavatsky, né, todos esses o Steiner, o Rudolf Steiner, mas nem por isso ele seguia essa linha mais esotérica, apesar de tudo que ele recebeu essa pecha aí de ocultista, de esotérico, mas ele estudou com todos eles, nessa linha toda espiritual e tal, mas seguiu a própria linha que ele achava que a gente não podia perder o contato com essa psicologia crítica que se voltava para dentro, para o inconsciente. Entendeu? Entendi. Muito interessante. Olha, eu estou curiosa para ler o livro. Tem previsão de lançamento, Márcia? É agora, no segundo semestre. Todo mundo está me perguntando isso, Elaine. Demais, demais. Vai ter o simpósio do SINAD, né? E eles também já me perguntaram. E eu estou para perguntar, e perguntei já faz um tempo, logo que eu entreguei a tradução, quando que ia sair. Eu vou perguntar novamente para ver se lá no simpósio seria também um momento importante, né? Interessante. Sim, porque vai ter muita gente reunida, né? Seria bem Pode legal ser também. Com certeza é um bom momento. Agora, em relação aos estudos do Jung, eu li uma vez num livro da... Ai, meu Deus! Dana Cunningham, que ela fala no livro que ele fez uma pesquisa com quase 500 mapas, né, de casais. Mais de 600. Mais de 600? Então, no livro dela, ela falava algo em torno de 500. E que ele identificou que tinha um padrão ali dos casais que permaneciam casados, né, em relação à Lua. Lua com Sol, Lua com Lua e Lua com ascendente. Exato. Imagino que fala isso no livro também, então, né? Desse livro da fala, tem uma hora que ela fala, assim, ela menciona, é o livro Sincronicidade, né? Que fala sobre isso. E esse livro é muito interessante, porque ele pegou esses casais casados, quer dizer, é uma prova, sim,
concreta, né? Se estão casados há tanto tempo, é porque teve alguma sintonia, alguma, né? Então vamos tentar descobrir nos mapas, né, aonde que estão essas sintonias aí. E daí, usando a Lua, que é a nossa vida emocional, né, mais íntima, profunda. Sim. Então, a Lua de um, né, do A com o Sol do B, a Lua do A com a Lua do B, a Lua do A com o ascendente do B. E ele, quando você lê o livro, por isso que tem essa coisa que parece um pouco enigmática, porque você vai lendo o livro e daí tem hora que você fala assim, olha, tá vendo? Ele está comprovando a astrologia, ele está falando que a pesquisa dele comprovou a astrologia. Aí tem horas que parece que não tanto por causa dos critérios estatísticos, né? Que ele se prendeu bem ferronhamente a esses critérios, porque o Jung, Elaine, ele tinha o regente esotérico do ascendente, que era o Saturno, na casa 1, em Aquário, né? Então, não sei se você sabe, mas se o pessoal sabe, então, assim, do mesmo jeito que ele tinha o Sol conjunção Urano, que era uma conjunção não tão próxima, assim, de uns 10 graus, mas com o Sol a gente considera, ele tinha também o Saturno em Aquário na casa 1. Então, ele também, essa coisa do esotérico, que fica viajando, ele tinha problemas com isso também. Ele tinha que... Era vulnerável às questões, né, da época. Ele tinha que saber onde estava pisando, né? Exato, ele precisava fundamentar, ele precisava embasar. Então, ele sempre colocava essas questões que levavam para esse lado mais, digamos, que ele acessava pela experiência, mas aquilo tinha que fazer sentido, não podia ser uma coisa de uma crença, assim. E ele era assim com tudo, com religião, também com tudo. Apesar dele ter sido rotulado como ocultista, ele tinha toda essa preocupação também, e também não ficava imune às questões do tempo dele, lá, de acharem se ele era ocultista, se não era. Sim. Essas coisas todas ela fala com muito detalhe no livro, com muitos detalhes. Agora, tem uma pergunta aqui, vou colocar na tela. Maria José de Araújo pergunta: o que vem a ser um mapa progredido? Sim. O mapa progredido é um mapa que a gente faz para um momento futuro, né? Então, existe uma analogia simbólica na astrologia de um dia para um ano. Então, você pega um mapa e progride as posições dele. Vamos supor, você quer saber um mapa progredido para quando você tiver 30 anos. Vamos supor que você tenha 20 anos e quer saber, né? Então, você progride 30 dias, né? Você anda para frente 30 dias no mapa, que simbolicamente aquilo tem essa compreensão na astrologia que seria como estariam as posições para os seus 30 anos de idade. E assim você pode fazer para qualquer ano, 40, 50, enfim. E ele fez o mapa progredido. Tem dois relatos de mapa progredido dele, né, para o futuro. Sim. Então, quer dizer, isso é uma prova do quanto ele se interessava, não é verdade? Inclusive, eu li, eu já não vou lembrar onde exatamente, falando que ele tinha feito até mapa para depois do tempo que ele já não tivesse mais aqui. Né? Isso é verdade? Depois da morte dele, que ele também fez um estudo sobre isso ou não? Isso é lenda? O que tem no livro que ela fala quando ele estava mais próximo da morte, do momento da morte, ele fala para a filha dele, mas não é que até usa um termo assim, mas sabe que nem a gente fala, mas não é que essa coisa maldita funciona mesmo, é impressionante, porque daí ele estava correlacionando
com o mapa dele, com as posições lá, e falou isso, ainda em vida, né? Ah, sim. Mas de posições após a morte dele, eu não. Pode ser até que tenha, mas eu não me porque lembro. assim, eu não vou lembrar onde eu li alguma coisa, mas eu não sabia, não era uma fonte 100% segura, por isso que eu aproveitei Ah, tá. Aham. para te perguntar, né? Porque tem alguns estudos que indicam isso, né? Que depois que tem alguns posicionamentos, mesmo depois que a pessoa morre, que a pessoa de alguma forma volta ou a ser lembrada, ou acontece alguma coisa. Não precisa ser grandioso, né? Mas alguns posicionamentos que pode fazer com que aquela pessoa volte, aconteça alguma coisa que envolva o nome daquela pessoa. Sim. Né? Uhum, eu achei que ele também tivesse feito esse tipo de É bem estudo. interessante, assim como também analisar o momento de falecimento, né? Tem sempre indícios, né? Assim, tem várias coisas ali também. Verdade. Os Dalai Lamas são escolhidos, eles fazem o mapa da morte das pessoas, né? E daí esse mapa da morte é comparado com o mapa de nascimento do novo Dalai e tal. Tem tudo a ver isso, esse comparativo com os mapas da morte, sem, né? Isso eu não conheço, vou procurar saber. É. Esse do Dalai Lama não sabia, não. É. Márcia, bom, você, na verdade, falou aí que você começou a se encantar, na verdade, você era psicóloga, né? Fazia psicologia, foi para a área da astrologia, mas hoje, então, você não trabalha mais como psicóloga, só como astróloga ou também Eu atua? trabalho também, eu faço atendimentos também Ah, tá. em É uma pena que o psicoterapia. conselho não permite que use, né? Que as coisas Eu sejam. já entrei no acordo com eles assim, para não misturar as estações, não usar o Sim, nome, né? É, tem toda uma combinação lá que eu sigo, sabe? sim, Agora, eu acho que o que acontece com a gente, o que aconteceu comigo e o que aconteceu com o Jung, eu acho que, ou com a própria Liz Greene também, e com muita gente que transita na psicologia e na astrologia, essa, digamos, a pessoa fica impactada, né? Pelo que você vê. Então, isso é uma coisa interessante, sim, porque o Jung ele não se furtou a esses conhecimentos que ela chama no livro de liminares, fronteiriços, assim. Então, ele foi pesquisar astrologia, psicologia, alquimia, espiritualidade e psicologia, medicina e psicologia. Ele foi explorar um monte de coisas para a psicologia, né? Tudo isso. Ele não tinha esse preconceito, ele não sim, ridicularizava a priori, né? Então, quando a pessoa não tem o preconceito e se abre a essa experimentação direta, né? sim. Experimentar a coisa para ver se me traz insights valiosos, eu acho que ela só tem a ganhar, porque daí ela consegue Sim. acessar esse conhecimento. Se ela tiver alguma questão de preconceito ou até questões emocionais de não aceitar e tal, ela não consegue enxergar esse benefício da astrologia, né? Com certeza. Sim, com certeza, porque ela vai estar fechada aquilo ali, né? E aí não tem jeito. E assim, você falou que ele não teve preconceito, né? Mas isso deveria ser a premissa número um de um psicólogo, por exemplo, né? Não ter preconceito, porque você vai lidar com todo tipo de crença, todo tipo de gente, né? Que as pessoas têm crenças variadas, têm mundos variados, né? Então, Mas realmente, infelizmente existe, às vezes até como uma demarcação de sim, território, né?
para a psicologia não cair, né, em coisas esotéricas, e é esse tipo de preocupação, né? Mas, Sim, assim, sim. por exemplo, essa junção que eu faço sempre me impacta, sempre. Eu estava atendendo um caso muito, assim, meio pesado, assim, daí, a certa altura lá, resolvi fazer um mapa dela. Eu não acreditei a quantidade de quincúncios que ela tinha no mapa. Eu dei até uma palestra no Sinad sobre isso, mas era uma quantidade enorme, assim. Então, quer dizer, você consegue entender as dificuldades. E um outro que eu estou atendendo agora, que é um menino que é de uma família que é muito agressivo, né? E a gente buscando na família, nos pais e tal, também demorou até eu conseguir ter os dados dele, mas na hora que eu fiz o mapa, estão falando aqui astrologuês, né? Então, um Marte em Sagitário que potencializa esse Marte, conjunção Plutão, oposição a Saturno, Sim. sabe? Então você já vê tudo ali, uma Lua em Áries, uma coisa para esse lado mesmo da Sim. agressividade. Então é como se acendesse uma luz para mim, no caso. Né? Sim, Eu sim. consegui ter um olhar que vai se juntar, claro, com tudo que a gente já viu até agora, mas acrescenta uma informação Sim. assim que é ouro, né? Porque assim, não é que uma coisa não substitui a outra, né? Mas Não, na astrologia, às vezes, te dá um salto de. É como se fossem 10 sessões. Porque o que você leva para falar, para colocar para fora, o astrólogo olha e entende, né? Se pudesse trabalhar em conjunto, mesmo que o psicólogo não siga essa linha, enfim, mas que um trabalho em conjunto poderia ajudar e muito. nossa, você falou uma coisa super importante agora, porque é, eu acho que esse trabalho de sinergia é perfeito, é perfeito. Eu acho até melhor quando é uma pessoa que faz o mapa e a outra que atende, sem Sim, até misturar, porque aquilo se complementa tanto, mas tanto, e acelera o processo, né? Então é um trabalho que se soma com o outro mesmo. sim, E aí eu acho que precisa das duas coisas, porque na astrologia, não adianta você despejar tudo em cima do cliente, todos os complexos ali que ele tem, todas as coisas, que não é assim. Isso é sim, uma agressividade até, né? sim, é uma invasão, né? sim, Não é para você falar coisas tão profundas assim de cara numa sim, sessão, porque a pessoa tem as muletas, os mecanismos de defesa dela e ela precisa manter aquilo. Ela não pode sim, vir alguém e pá, quebrar uma muleta assim e quebrar, é, já querendo que a pessoa entenda todas as questões do mundo. Não é assim que a gente sim, trabalha, né? sim, A gente sempre reforçando as defesas, reforçando sim, um aparato seguro. Porém, na psicoterapia, você precisa exatamente disso, dessa continuidade das várias sessões, de um vínculo de confiança, de um vínculo que se mantém, que você vai aprofundando aos poucos, porque aquilo sim, levou muitos anos para se instalar e ficar reprimido no inconsciente. Então, é tudo aquilo que eles trabalharam, o Freud, o Jung, né? Você vai aham, acessando o inconsciente aos poucos. Não pode querer acessar com uma violência, né? sim, Então, os dois trabalhos se casam, que é um verdadeiro tesouro, né? Ainda mais nessa linha que a gente segue da astrologia sim, psicológica, que já vai levando para esses insights, para essas autopercepções, sim, né? Para essa, vamos dizer, que cai a ficha, né? Que cai a sim, ficha da sim, pessoa. é, Então, eu acho isso, que a astrologia não é psicoterapia, e a psicoterapia, sem o auxílio da astrologia, ela pode demorar também muito mais, sim, é né? verdade. Eu mesma passei por isso.
porque eu fazia terapia, né, eu comecei a fazer há muitos anos, mas depois que eu comecei a estudar astrologia, que eu entendi o meu mapa, eu entendi como eu funciono, eu já fico ligada. Eu falo, não vai por aí, não. Você vai cair naquilo ali. Então, já a gente vai aprendendo, né? E aí é óbvio, a pessoa não precisa estudar astrologia, porque é uma vida estudando. A pessoa pode consultar um astrólogo para isso, né? E ele vai poder facilitar a vida dele ali. Então, eu acho que é muito importante. E acho que esse livro vem muito para ajudar nisso também, né, Márcia? Porque ele talvez ajude até a tirar esse preconceito aí que existe, né? Dos próprios analistas junguianos que não acreditam tanto que o Jung fez tanto pela astrologia e se dedicou tanto, porque está tudo pingado aí nas obras dele. Exato, exatamente. Então, quando chega alguém, contextualiza tudo com datas, com Sim. referências, com arquivos pessoais dele, olha, aqui, fez tal mapa, fez o mapa, os mapas de pacientes que ele fazia. Tem vários, tem no livro. Uhum. Então, isso é a prova que ele fazia Sim. mapa de paciente, fazia o mapa dele, fazia o mapa da filha, quer dizer. É, ele, por exemplo, ele estudou muito, todos esses estudos dele sobre sincronicidade, sobre o destino, né? Ele explorou demais essas questões ligadas ao destino e livre-arbítrio. Então, tem uma hora que ele fala assim, que você nem pode... que você tem que negociar porque ele usa toda aquela simbologia muito linda das deusas do destino, das moiras, da Haimarmen, né? Então, tanto que assim, a potencialidade que tem ali no mapa, você não pode se sentir impotente em relação àquilo, que Sim. você não tem o que fazer, sentar e chorar pelos problemas que tem no mapa, né? Mas ao mesmo tempo você não pode menosprezar e achar que aquilo não existe e que tudo não está ali mostrado, porque como ele trabalhava muito com o conceito de totalidade, e totalidade para o Jung não tem nada a ver com perfeição. A pessoa atingir a totalidade, para ele, absolutamente não tinha a ver com atingir a perfeição. Ele falava que justamente era integrar a sombra também. Você conviver com o lado luz, com o lado sombra, com todas as tuas potencialidades e com as tuas dificuldades também. Então, você chegar e falar que você vai superar o mapa, que você não vai mais ter os problemas que estão no mapa, ele falava que era tão absurdo quanto também ficar impotente em relação a esses problemas. Qual que era o caminho, então? Aceitar, olhar para isso, trabalhar essa totalidade e caminhar nessa direção de conviver com o lado ruim e lado bom, mas sempre já evoluindo. Como você falou, já sabe a astrologia, fala, não repete isso aí, não vai por esse caminho, Pelo né? menos faz de outro jeito, né? Erra no nível mais acima, né? Vai subindo exato. de nível no mapa, né? O trabalho, com certeza. E esse é o processo de individuação. Sim. É essa integração o tempo todo dessa totalidade do que é a nossa sombra, que é difícil, que são as coisas mais difíceis que a gente não quer olhar para isso, né? Mas é que também a gente ficar consciente o tempo todo é difícil, né? Então, você tem que estar sempre atento, alerta, para quando as coisas acontecem, você saber, não, vou parar aqui porque eu estou indo num caminho que vou repetir aquele padrão. Então, você volta para tentar melhorar e fazer diferente. Talvez você erre, mas vai pelo menos fazer
de uma forma que não é aquela que vai te fazer cair no mesmo erro e como se você caísse, né? Vários degraus. Não, eu acho até que você pode errar, você vai Sim, ter aquilo, vai ser difícil de novo, pela é, centésima vez, mas você é o que eu sempre falo nos cursos, né? Que eu dou os cursos de astrologia sim, psicológica no CEAP. Eu vivo falando isso, né, para os alunos. É você integrar dentro de sim, você. O que é esse integrar? Às vezes tem aluno que fica meio assim no começo, no primeiro, segundo, terceiro curso, fica meio assim, integrar, mas integrar, o que é esse integrar? Integrar é você fazer parte aquilo de você. sim, Aquela pedra no sapato fazer parte, aquela sombra ali, é, coisas que são difíceis até da gente admitir, porque na hora que você começa a integrar, e o mapa mostra tão bem isso, esse sim, trabalho todo leva tanto para isso, né? Tão bem, aham, que você começa a tomar posse, é esse processo de individuação que o Jung fala. Você sim, começa a tornar-se o si mesmo, tornar-se o que estava predestinado a ser desde o início. Tem as questões, tem os problemas, mas sim, você já vai vivendo em outro nível. sim, Para de acontecer tanto fora, para sim, de repetir tanto fora, coisas sim, que a gente fica ali totalmente se repetindo, sem controle, a pessoa fica assim como se não fosse com ela, como se ela fosse uma vítima do destino, né? sim, Vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, e até um momento que aquilo fica mais sob controle mesmo. Assim, sim, mas para isso você não pode se furtar a olhar para isso. É isso que ele falava. Essa que é a sim, totalidade que o é, Jung falava. é, Você não pode deixar de olhar para isso, né? E por mais que seja difícil, e aí tem aquela frase, né? O que não vem por amor vem pela dor, né? sim, é verdade. Essa frase na astrologia cabe É, muito, porque você está é, vendo ali um Saturno, né? é, Com a Lua, e tal, mas a pessoa quer fazer de conta que não existe, é, acaba vindo o Plutão, ali acaba acontecendo de outras maneiras, porque o que está ali, a gente sabe a força que tem, né? sim. Eu, inclusive, atendi duas pessoas que tinham um mapa muito parecido, que elas nasceram muito próximas, pessoas que não se conhecem. E com Saturno, assim, fazendo oposição a 6 planetas. E Nossa, aí olha. as duas com a mesma queixa, né? É, a minha vida não dá certo nisso. Meu trabalho, a minha. E, e aí eu, olhando o mapa, estava muito claro o que era que estava acontecendo, né? E, e uma das pessoas está muito em busca realmente desse processo, ela está nesse processo de autoconhecimento, então ela já está conseguindo entender isso, né? Que ela tem essa dificuldade, que é como você falou, né? Isso está nela, está com ela. Agora, o que ela vai fazer com isso, né? Se ela vai ficar ali amargurada, se ela vai ficar ali presa aquilo, repetindo exatamente daquilo, ela vai continuar errando o tempo inteiro, né? Aí se ela faz diferente, né? Sobe o nível. É isso, aí aquilo já não vai mais te incomodar tanto, porque você sabe que aquilo faz parte de você, do seu aprendizado. Então eu. É claro, não, por exemplo, quer ver? Você pega assim uma pessoa que tem Lua, Lua e Netuno em aspecto tenso, né? Vamos supor. É claro que ela tem uma tendência a não enxergar com clareza, com discriminação as situações afetivas, emocionais. A tendência, porque os movimentos de Netuno, de Peixe, são Sim, sempre movimentos fusionais, né? Aquela coisa de junto e misturado, né? De sim, não discriminar, que a discriminação é do signo oposto, de Virgem e tal. Então, os sim, movimentos são sempre muito
que podem ir para um lado cor-de-rosa, ou de negação, ou de querer, né, não ver os limites do ego, né, das questões. Sim, Quando ela faz um mapa, e se isso é trabalhado, mas de uma maneira, de novo eu falo, Elaine, assim, é com muito critério que eu trabalho essas sim, coisas, com muito cuidado, sempre cuidando para que a pessoa saia melhor, mais sim, tranquila. sim. É, Mas quando eu falo assim, se você propiciar um insight que seja numa leitura toda, com todo sim, esse aparato, essa continência, esse colo, vamos dizer, e que a sim, pessoa começa a perceber algumas coisas assim, desse nível, por exemplo, até que ela precise, em alguns momentos, pedir ajuda para alguém. Não, ó, analisa sim, comigo essa situação. É isso ou não é isso? é, Mas já sim, começa a mudar sim, aquela. Aí que entra o livre-arbítrio, que o Jung discute tanto isso, sim, destino e livre-arbítrio. Né? Então ele fala assim que ah, os complexos, né? Não, destino como compulsão astral. Olha essa frase. Destino como compulsão astral. Quer dizer, existe no sim, mapa uma compulsão mesmo sim, para se repetir que se torna o nosso destino. sim, Não tem jeito isso. é, Não tem jeito. Se é. você não fizer nada a respeito, você fica à deriva Fica à deriva, é verdade. desse destino. E Sim, não exerce o livre-arbítrio. Quando que você começa a exercer o livre-arbítrio? Quando você começa a sair disso. Não é que você vai, como ele fala, mudar de mapa. Esse mapa não sim, não. existe, eu não vou ter mais isso. Mas você começa, é isso que você falou. Você começa a falar: olha a compulsão astral aí, de É, novo. Olha como eu estou entendendo isso de maneira X, porque eu tenho esses óculos desse entendimento, né? Eu sim, falo, o mapa é que nem assim, você põe óculos e você vê o mundo daquele jeito. sim, Você vê o mundo conforme estão ali os complexos, não tem jeito. Então, você tem que começar a questionar essas lentes que você vê. Será que é sim, assim mesmo? O outro vê de outro jeito. é. E até usar recursos do próprio mapa, que você às vezes nem usa tanto, né? Porque você fica, por exemplo, uma lua Netuno, ela vai ficar sempre caindo ali. Se ela não estiver bem em outras coisas, de repente, ela vai se envolver com pessoas que enganam ela vai atrair esse tipo de gente. Ao passo que Mas ela também pode por atrair, toda essa dinâmica psíquica da não sim, discriminação. sim. Ao passo que, se ela estiver vivendo o mapa com uma outra lente, ela não vai deixar de ser uma pessoa sonhadora, ela não vai deixar de. Mas ela vai encontrar alguém que seja sonhador igual a ela, que queira buscar o mundo. Ela vai encontrar alguém num outro padrão, né? E não naquele padrão de alguém que a engane, que a iluda. E ela começa também a ver o que pode ser sonho e o que pode ser Sim, realidade, isso. né? É. Até que ponto o sonho ela pode tornar real, né? Ou que é só um sonho mesmo. Não, tem tantas formas da gente sonhar, fantasiar, Sim, viajar na maionese, tantas sim, coisas que não prejudiquem, né? Que não nos sim, sim. prejudiquem, que É, não façam com que a gente caia em engodo, né? é verdade. Bom, Márcia, estamos chegando já no fim, né? Que falta, tem aí, a gente combinou 1 hora mais ou menos, né? Mas tem algumas pessoas nos assistindo, né? Agora tem várias pessoas aqui deram boa noite, Ricardo Alberto, Alba, Cleide. Tem um aqui que até eu coloquei que é Experimentando o Mundo Oficial, não sei. Ah, já sei quem é. É o Cláudio, se não me falha a memória do nome do canal. Mônica, várias pessoas aqui, Tatiana, Elaine também, minha xará, várias pessoas aqui dando boa noite.
E mais perguntas da plateia não, né? Dos que estão nos assistindo, só teve uma. Então, eu queria te agradecer, né, essa oportunidade de conversar contigo, de aprender. Aprendi muita coisa e já estou mais curiosa ainda pelo livro do que antes, tá? E aí você falou que o teu canal no YouTube é Márcia Ferreira, Astrologia Psicológica. Desse jeito me encontra também no Facebook, no Instagram, Márcia Ferreira Astrologia CEAP, porque CEAP é o nome da escola, né? Centro de Estudos de Astrologia Psicológica. Então, Astrologia CEAP, o site também é Astrologia CEAP, tá? Mas, Elaine, eu também te agradeço muito, muito gostoso esse bate-papo, você também é muito simpática. Obrigada, foi um prazer gostoso estar aqui. E quem sabe no Sinarge a gente pode se conhecer pessoalmente, né? Com certeza. Eu estarei lá para assistir, prestigiar. Tá bom. Antes de encerrar, eu queria pedir para o pessoal não esquecer de curtir de seguir o canal, curtir a live, também lá no canal da Márcia, né? Também seguir o canal dela, que ela tem postado também coisas legais, que você falou que voltou a postar no canal, né? E é isso. Mas você quer falar mais alguma coisa? Quer deixar algum recado? Não, só mandar um oi aí para todo mundo e te agradecer mesmo. E a gente continua aí se falando, continua nesse caminho. É um caminho aí muito interessante mesmo, de autoconhecimento, onde a gente vai juntando, né, todas as questões e vai se conhecendo. E também ajuda, inclusive, nos relacionamentos, né, a gente saber todas essas coisas que a astrologia nos fornece, né? Então, eu acho que é um caminho muito verdadeiro, que não é tanto de adivinhação, né? De ficar adivinhando o que vai acontecer, mas de você se empoderar por você fazer parte desse porvir, né? Como o Jung explorou tanto isso também. Porque né? as pessoas têm muita expectativa dessa questão do o que vai acontecer comigo, né? E aí eu sempre falo assim, você sabe onde você está? Porque você só vai saber onde você vai chegar se você souber onde você está. Exato, né? Então, às vezes nem sabe onde está, né? Exato. Você está perdido, não sabe o que você quer, não sabe de onde você está vindo. Você não vai, as oportunidades podem até aparecer, mas você vai perder. Né? Eu vou até mostrar também, com certeza. Eu fiz a entrevista com o Jorge no sábado e acabamos não mostrando o livro, você acredita? Então, vou mostrar aqui. Né? Esse é o livro em inglês que foi traduzido, tá? Estamos aqui aguardando, eu também, aguardando ansiosamente aqui. Então tá ótimo. Então tá bom, Márcia, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada a quem ficou com a gente aí até agora e também obrigada a quem chegar depois, né? Porque, como eu te falei, as pessoas no YouTube tem isso, as pessoas vão chegando vão acessando depois, vão acessando depois, e sempre quando a pessoa mandar alguma coisa, eu mando para você, tá bom? Tá bom. Então, tá, muito obrigada, gente. Obrigada. Tchau. Beijo. Tchau, beijo. Tchau.